Salve, salve pessoas! Bom, voltamos para mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos aí, de certa forma, finalizar o nosso aprendizado sobre o nosso controlador PID. Então, hoje será, de certa forma, a última aula que a gente vai falar. E para essa última aula, eu gostaria de eu gostaria de ensinar um dos pontos que é principal, primordial aqui nessa aplicação de P&D. Afinal de contas, a gente viu aí como que ele funciona na teoria, a gente viu as possibilidades, os ganhos, as perdas também. Mas eu reservei aqui para essa última aula uma análise prática. Como é que a gente vai conseguir introduzir ou quais são os reais problemas que são necessários da gente analisar quando a gente está introduzindo aí, quando a gente está implementando esse nosso controlador P&D. Então, fica ligado nas dicas, porque hoje vamos analisar de fato como que ele vai funcionar e como a gente pode resolver os principais problemas que já foram indicados aqui para a gente. Então, vamos lá, né? A gente sabe que o nosso controlador P&D ele pode ser criado, pode ser desenvolvido tanto no formato paralelo, onde a gente tem os nossos ganhos KP, KI e KD sendo colocados aí de forma isolada, onde a gente pode simplesmente ligar um dos controladores, uma das partes do controlador, e também a parte serial, onde a gente tem também o nosso ganho KP, mas aqui algumas constantes de tempo integral e uma constante de tempo derivativo. E aí, basicamente, a construção desses controladores, o paralelo e o serial, tem aí essas pequenas variações. Desses controladores, a gente sabe que a gente pode também fazer algumas associações. Então, poderia criar aí um controlador PI, um controlador PD, um controlador puramente integrador, um controlador também puramente proporcional, né? Então a gente consegue fazer essas associações, essas criações, tendo aí partes desse nosso controlador P&D que a gente já analisou até então nas nossas aulas. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é, olha, vamos analisar por partes novamente. Primeiro, começando aqui o nosso controlador P&D. O que a gente já sabe dele? Ele simplesmente vai aplicar um ganho nesse nosso sistema e a partir deste ganho, se a gente, por exemplo, colocar ganhos cada vez maiores, esse nosso sistema ele vai tender a apresentar aí overshoots cada vez maiores, mas também aumentar esse ganho vai acabar criando aí um erro cada vez menor. E uma das coisas que a gente viu também é que, dependendo do controlador proporcional, se a gente por um acaso coloca ele aí com um valor extremamente elevado, é comum a gente obter uma resposta do tipo on-off, onde o nosso sistema simplesmente liga e desliga baseado aí no sinal de entrada que a gente recebe, aquele sinal de erro. Bom, e do controlador proporcional, a gente tem um pequeno problema que muitas vezes passa despercebido, mas que é um problema sério. Então, pensa o seguinte, um negócio que a gente chama de proportional kick. Então, olha só como é que ele funciona. Vamos pensar que inicialmente o nosso sistema ele estava desligado. Então, se ele estava desligado, significa que a nossa saída y de t, y aqui no tempo, ela era igual a zero. Quando de repente a gente liga esse nosso sistema e a gente indica um valor de R, um valor de referência, por exemplo, elevado para esse nosso sistema atuar naquele determinado valor, naquela determinada posição, significa então que a gente vai ter um R menos zero, afinal de contas o nosso sistema estava desligado. E aí o que acontece? Esse nosso sinal de controle ele vai acabar sendo basicamente a multiplicação daquele nosso KP com o valor
de entrada, o valor de referência que a gente tinha. Ou seja, baseado nesse valor, é comum que o nosso controlador simplesmente crie aí um chute proporcional, que seria a ideia desse problema, que é basicamente falando o seguinte: olha, o nosso sinal de controle, logo no início, logo quando ele está ligando, simplesmente joga um valor extremamente elevado, porque o nosso erro ele é basicamente dado a partir do nosso sinal de entrada. Então, para que evite esse sinal extremamente elevado de entrada, aquele sinal de controle muito elevado, o nosso UDT, então é comum a gente desenvolver, a gente incluir aqui um pequeno fator, um fator beta, que varia aí entre 0 e 1, e aí, como resultado, esse nosso fator beta vai ter como a proposta fazer uma pequena redução desse nosso sinal de entrada que estava lá muito elevado. Então, basicamente, multiplicando esse nosso sinal de entrada com um valor beta, a gente vai acabar criando aí, aliás, evitando que esse impacto aconteça baseado lá no nosso sinal de controle. Então, basicamente, é só multiplicar esse nosso valor de entrada por um beta qualquer entre 0 e 1, que já vai resolver todos os nossos problemas. Já no caso do nosso controlador integrador, a gente sabe que como ganho a gente tem que o nosso erro ele vai tender a zero, o nosso erro em estado estacionário, ele vai fazer com que o sistema faça com que esse erro tenda a zero, e esse sinal, baseado também em algumas das informações de outras disciplinas que vocês já estudaram, esse sistema integrador ele acaba atuando como um filtro passa-baixa. Então, frequências menores, frequências aí com valores relativamente pequenos, eles vão ter aí uma soma desse sinal, e essa soma de sinal, esse sinal de erro, vai acabar sendo zerado à medida que o tempo vai passando. Bom, do integrador nós também temos um problema seríssimo. O integrador ele é até pior do caso comparado aí ao nosso proportional kick, que é o seguinte: quando esse nosso integrador ele está atuando mais ou menos parecido naquele formato do proportional kick, quando a gente tem logo no início desse sistema, o nosso erro ele vai ser apresentado aí como o nosso RDS menos YDS. E o nosso sistema estava num primeiro momento desligado, e ele vai atuar, vai tender a fazer com que o nosso sinal de saída seja parecido ou o mais próximo possível do sinal de entrada. Só que a gente sabe que o nosso sistema ele vai demandar de um tempo para que isso aconteça. Ou seja, o problema que a gente tem quando a gente trabalha com o nosso integrador, que é essa ideia do integrador wind up, é a ideia de que, olha, esse sistema ele simplesmente está somando todo este erro, só que esse tempo ele pode ser relativamente longo. Ou seja, nessa região aqui é comum que o nosso integrador simplesmente fique somando e apresente um valor extremamente elevado. Se ele tem esse valor extremamente elevado, como resultado, a gente acaba tendo também um overshoot extremamente grande também, e comum dele ser relativamente longo, demorar bastante tempo. Basicamente por causa desse sinal de entrada aqui, que ele foi somando sem a necessidade real aqui de que isso pudesse acontecer. Bom, como resultado, para que esse nosso sinal de integrador, para que a parte integradora não simplesmente
soma aí um nosso sistema de forma indeterminada, descontrolada, existem duas possibilidades de solução para este problema. Uma delas é evitar a saturação do integrador. Então a gente vai trabalhar com uma técnica aí para fazer com que esse nosso integrador simplesmente não sature, ou seja, não chegue num valor relativamente grande ou até o máximo dele. E no outro caso é fazer um processo condicional. Então a gente vai integrar baseado em algumas condições previamente consideradas. Bom, a ideia de evitar a saturação ela é relativamente mais simples. Para que não aconteça esse wind up, para que o nosso integrador simplesmente não vá aí, somando valores sem controle, então a gente faz com que pequenos patamares sejam criados, como é mostrado aqui nessas nossas linhas verdes. Então, olha, o erro neste valor aqui ele vai ser bem menor comparado aqui ao nosso set point vermelho aqui. Então a gente cria ou pequenos patamares ou a gente pode simplesmente falar o seguinte, olha, vamos alimentar esse sinal como uma rampa e a partir dessa rampa, quando a gente chegar naquele valor de set point que já era pré-definido lá inicialmente, a gente simplesmente mantém ele neste valor. Isso evita que o nosso sistema sature esse nosso integrador, que o integrador ele tenha um valor extremamente elevado, além de evitar também que o próprio controlador PID crie sinais de controle muito elevados também. Essa aplicação vocês também conseguem observar em diversos outros sistemas, como por exemplo controle de motores. É comum esse sistema, essa lógica sendo aplicada também. Já no outro caso, a ideia de integração condicional, a gente vai falar o seguinte, olha, vão existir momentos que o nosso integrador ele vai atuar e vão existir momentos que ele não vai atuar. E aí eu vou mostrar para vocês 4 possibilidades da gente trabalhar com essa ideia. A primeira possibilidade é basicamente a gente falar, olha, limita o valor do integrador. Então ele vai ter um valor limite, que esse valor limite não vai ser ultrapassado. Então, se o nosso integrador ele for somando aquele nosso erro, ele simplesmente vai chegar num valor limite e falar, olha, daqui eu não passo, esse daqui é o maior valor que eu consigo interferir no nosso controlador PID. A outra possibilidade é simplesmente falar o seguinte, olha, o nosso integrador ele vai ser ativo somente quando o erro for observado aí, um erro relativamente pequeno, por exemplo, quando o erro for de 0,1 ou 0,5, eu começo a ativar esse nosso integrador, fazendo com que esse sinal se torne zero. Agora, nessas duas práticas a gente tem um problema relativamente grande, porque quando a gente limita o integrador, é comum de esse nosso controlador PID, aquele valor do integrador, ele não ser o suficiente para fazer com que o PID crie aí aquela ideia de, olha, o erro ele vai tender a zero. Então, isso daqui é um problema para a gente. A outra possibilidade, nesse caso 2, é comum o nosso sistema simplesmente ficar estagnado, ou seja, se por um acaso aquele nosso valor de erro não chegar naquele patamar que a gente pré-definiu, então o integrador nunca vai ser atuado. Ele nunca vai ser ativado para fazer com que esse erro tenda a zero. Então, essas duas técnicas são possíveis, mas eles não vão apresentar aí resultados tão bons para a gente. Já nos outros dois casos, seria a ideia de, olha, vamos desativar o nosso integrador quando o controlador saturar, ou ainda a gente simplesmente não integra,
enquanto o nosso controlador não tiver aí um valor de erro que está tendendo a reduzir esse sinal. Percebam o seguinte, o caso do controlador saturar não necessariamente está relacionado ao próprio integrador. Controlador saturar, a gente está falando que o valor do PID, o valor que ele está gerando, ele vai chegar aí em um valor máximo possível. Então, por exemplo, se a gente falar que o PID ele varia entre 0 e 255, se ele chegou em 0 ou se ele chegou em 255, não necessariamente a culpa será do integrador. Se a culpa não foi dele e a gente está desativando esse integrador, significa que a gente vai estar ali, nesse caso, perdendo valores de erro. Já no último caso, este quarto caso, que é, de certa forma, o melhor para a gente, ele não vai desativar o integrador em momento algum, mas ele vai determinar um valor máximo para ele que ele vai conseguir atingir, e quando ele atinge esse máximo, a única coisa que ele vai esperar é aguardar que o valor de erro simplesmente inverta de sinal. Se ele inverte de sinal, significa que aquele máximo que chegou a ser introduzido nesse controlador, ele vai naturalmente reduzir de valor. Ou seja, o integrador, neste quarto caso, que é de certa forma a melhor solução para a gente, ele nunca vai desativar o integrador, seja por saturação, seja por erro. Ele simplesmente vai constantemente observar esse valor de erro e aguardar que esse erro se inverta de sinal para novamente atualizar o nosso integrador. Então, como solução, tentem sempre buscar esta quarta possibilidade. E por fim, o nosso controlador derivativo, onde o nosso controlador derivativo, a gente sabe que ele tem como objetivo prever cenários futuros. E aí, essa previsão, essa antecipação da resposta também, que é uma das possibilidades desse nosso controlador, ele acaba naturalmente amplificando um sinal que está de frequências muito elevadas, ou seja, ele acaba atuando como um filtro passa-altas, ele vai implementar aí um ganho relativamente grande em valores que vão estar aí com sinais de frequência elevada. Sinais como, por exemplo, ruídos, que são comuns da gente encontrar com essa ideia de alta frequência. Bom, e aí a gente viu que o controlador derivativo ele tem que ter muito cuidado para trabalhar com ele, porque ele pode muitas vezes também instabilizar, fazer com que o nosso sistema se torne instável. Como solução, a gente tem a ideia de criação de um filtro derivativo, ou seja, a gente sabe dos ganhos do controlador derivativo, mas o fato dele amplificar esses sinais de alta frequência são problemáticos e relativamente muito problemáticos para a gente. Então, essa ideia do filtro derivativo é fazer o seguinte, olha, vamos criar também, a partir desse nosso controlador derivativo, vamos criar um filtro passa-baixas com ele também. Ou seja, nós vamos ter aqui a introdução desse nosso TDS mais 1, aquela ideia de introduzir aqui um zero nesse nosso sistema, mas nós também vamos introduzir, vamos obrigar que esse nosso sistema, esse nosso controlador PID, introduza também um polo, e este polo depende também do valor de TD que a gente colocou lá para esse nosso zero. E aí a gente considera também um valor de N, onde o N é maior do que 1, só para que o polo não simplesmente se cancele com o zero que a gente está criando aqui. Então, essa ideia é fazer com que o nosso controlador derivativo crie esse nosso filtro passe alta, mas também esse próprio controlador derivativo acaba criando um filtro derivativo, um filtro passa
baixas. Bom, essas daqui são algumas das aplicações práticas dos nossos controladores PID, algumas soluções práticas, melhor dizendo, do nosso controlador PID, mas diversas outras possibilidades existem aí na nossa literatura. Basta vocês pesquisarem também, caso alguns outros problemas sejam observados quando vocês estiverem utilizando o controlador PID. Beleza, gente? Bom, na próxima aula vamos evoluir o nosso conhecimento, vamos analisar uma outra coisa de controle que também é extremamente importante. Salve, gente! Até mais!